e um vórtice de altos níveis a 10 quilômetros segue atuando aqui no sentido anti-horário, o que pode aumentar aí a condição de instabilidade aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pode favorecer aí a formação de temporais isolados. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mantém os seus alertas aqui de onda de calor no extremo oeste gaúcho, também alertas aí de chuva acumulada para a região aí do Nordeste e também para o norte do país, norte e oeste. Demais regiões não temos alertas nessa segunda-feira. O tempo neste momento aqui no observatório completamente nublado, o vento praticamente parado aí na casa de 1,1 km por hora, umidade em 92%, temperatura de 24,2 e a pressão barométrica em 1019,6 hectopascais. Então vamos ver aí o que temos de atualização na rodada 0Z aqui do modelo europeu para a quantidade de chuva nas próximas horas. Já não se esqueça de deixar o like neste vídeo, deixe seu comentário como é que está o tempo aí na sua região. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos lá. Observamos justamente na atuação daquele VCAM o tempo seco. Então na parte centro-oeste aqui praticamente sem chuva, parte do sudeste também sem chuva, e na região sul aqui desde a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, Santa Catarina avançando um pouquinho para o Paraná, temos instabilidade e volumes aqui na região de Bagé que pode superar aí cerca de 20 milímetros. O dia deve seguir instável aqui no sul do Rio Grande do Sul, também na região de Pelotas, chuva fina com pancadas moderadas. Não se descarta aí a uma condição um pouquinho mais intensa em dado momento, com ventos mais intensos. O tempo segue abafado ao longo do dia, também aqui avançando para a região da Costa Doce. O litoral mostra uma maior quantidade de instabilidade aí, pode passar dos 10 milímetros. Deve chover em todo o litoral norte, seguindo para o sul de Santa Catarina. Na região metropolitana de Porto Alegre, todos os municípios de toda a região aqui, também Vale dos Sinos, os índices podem superar em perto de 15 milímetros. A chuva está prevista para a tarde e a gente pode ter aí algum temporal isolado hoje à tarde. Devido às condições de temperatura aí e abafamento, podemos ter instabilidades um pouco mais intensas. Também na Serra Gaúcha, avançando entre a região de Lages, Taió, Blumenau, Mafra até Curitiba, temos também condições para a tarde desta segunda-feira. A chuva que se estende aqui chega lá em Florianópolis, deve chegar aí no início da tarde. Toda a região leste de Santa Catarina, parte da Serra, parte do Planalto, a gente pode ter momentos de chuva forte à tarde e não se descarta aí uma condição de temporal isolado, inclusive lá em Florianópolis à tarde. A chuva deve se estender até a noite em todo o litoral catarinense. Serra Gaúcha também tem um pouco de instabilidade, tudo isso praticamente à tarde. Lá em Santa Maria também tem um pouco de instabilidade à tarde, temperatura acima dos 30 graus. E a região norte e noroeste, aí a condição é super pequena de instabilidade, porém a temperatura deve seguir aí na casa dos 33, 34 graus. Segue a sensação de abafamento e muito calor. Seguindo até Curitiba, a gente observa aí também instabilidade à tarde. Em Ponta Grossa também deve ter instabilidade com chuva moderada à tarde e todas as demais regiões aqui da volta. O extremo oeste e sudoeste aqui entre Pato Branco, Cascavel, Umuarama, Paranavaí, não tem chuva prevista para hoje. Temperatura deve bater a casa dos 35 graus, muito sol. Nebulosidade à tarde com muito calor. Partindo do litoral paranaense até São Paulo, não temos indicação de chuva, nada significativo, mas aí devido aí à temperatura alta, a gente pode ter formações aí na Grande São Paulo, a capital pode ter aí formações convectivas à tarde e despejar aí um grande volume de chuva, como aconteceu semana passada, mas o que se destaca é a temperatura acima de 30 graus na capital paulista, também lá em Campinas, também lá em Bauru pode chegar a 34 graus, Presidente Prudente pode chegar a 33, São José do Rio Preto também passa dos 32, Triângulo Mineiro lá em Uberlândia acima dos 30 graus, no sul de Minas Gerais a gente pode ter algumas pancadas isoladas aí, temperatura perto dos 30, na região do Vale do Paraíba em São Paulo, também temperatura passa dos 30 graus, probabilidade muito pequena de chuva, toda a região da mata a princípio não tem chuva, mas bastante nebulosidade
estabilidade nessa segunda-feira. Rio de Janeiro, tanto o litoral desde o litoral sul até Cabo Frio, praticamente sem chuva, pouca condição de instabilidade, chuva fina na serra entre Petrópolis e Nova Friburgo. A capital, Rio de Janeiro, permanece com a temperatura perto dos 30 graus, muito sol e sem chuva. Isso vale também aí para Nova Iguaçu e Duque de Caxias, com possibilidade remota aí de a gente ter aí uma pancada em alguma formação final do dia. Também fica o ponto de atenção a questão da umidade, a questão aí de possibilidade de formações isoladas aí mal distribuídas à tarde. Ali em Maricá também, a princípio não tem chuva, muito sol, temperatura perto de 28 graus. Avançando até Cachoeiro do Itapemirim no Espírito Santo, a gente vê possibilidade aí somente à noite, por enquanto, de instabilidade. Condição super pequena, deve permanecer sol entre nuvens, seguindo para Vitória aí. A instabilidade deve ser um pouco maior aí perto do meio-dia à tarde. Até Colatina também tem instabilidade entre meio-dia e final da tarde, mas é chuva fina, nada com muito concentrado. E Belo Horizonte para cima, o norte, aí a gente tem um pouco de instabilidade, muita nebulosidade à tarde, seguindo até Montes Claros. Aqui em Governador Valadares pode ter algumas pancadas à noite, muito sol, temperatura perto dos 30 graus. E o nordeste aí a partir de Porto Seguro, Vitória da Conquista, tem um pouco de chuva que chega perto de 10 milímetros, principalmente entre meio-dia e final do dia. Salvador também tem um pouco de instabilidade. E o nordeste aí, Juazeiro do Norte, Petrolina, entre Maceió, Recife, a gente tem volumes aí que podem superar os 20 milímetros de chuva. Então tem uma boa chuva distribuída aqui também em Teresina, lá em São Luís do Maranhão, Belém do Pará e no norte também tem chuva aí à tarde. Santarém tem um pouco de instabilidade aí que continua desde a madrugada. O radar neste momento mostra a instabilidade aqui em Santarém. O de Manaus não mostra nada, porém Manaus deve ter instabilidade aí também um pouco à tarde com chuva e pancadas isoladas. No geral, pessoal, a chuva mais concentrada está lá no norte, no nordeste e aqui nessa faixa da região sul entre Paraná e Rio Grande do Sul. Demais regiões, muito calor também, com probabilidade de chuva muito pequena. Devido a essas condições aí que podem ser um pouco mais significativas à tarde, estaria acompanhando os radares e avisando vocês nos grupos. E qualquer eventualidade até final do dia aí, se for mais severa aqui na região sul, uma formação aí mais severa identificada, a gente abre uma live aí para acompanhar ao vivo. Se não, voltamos às 8 horas da noite para avaliar aí a leitura dos modelos da rodada 12Z para a terça-feira. Então, muito importante, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho para as notificações, deixa o like, e se estiver no celular, depois do like, deixa o botãozinho de hypar, que isso é muito importante aqui pro vídeo. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.